Sei que o dia hoje foi cansativo, então vamos juntos entrar na presença de Deus nesses estudos bíblicos, para você ter uma noite de sono tranquila. Às vezes, nossa vida parece um grande quebra-cabeça incompleto. Algumas peças estão no lugar, mas outras simplesmente não fazem sentido. É nesse cenário que o apóstolo Paulo escreveu assim, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Mas o que isso significa na prática? Viver por fé é caminhar confiando nas promessas de Deus, mesmo quando os olhos não conseguem enxergar a solução. É acreditar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. É ter a coragem de dar o próximo passo, sem saber exatamente onde o pé vai pisar. Viver pelo que vemos é depender das circunstâncias para ter uma falsa paz. É confiar apenas no que parece lógico aos nossos olhos. Mas viver na fé é colocar a nossa vida nas mãos de Deus e dizer: eu não sei como vai ser, mas sei que o Senhor é fiel. E sei que o Senhor estás comigo. Na verdade, se formos depender só do que vemos, a nossa vida será uma montanha russa de emoções, altos e baixos, esperança e medo, confiança e dúvida. Mas a fé nos dá estabilidade. A fé é como uma âncora firme, que nos mantém seguros, mesmo quando as ondas são grandes. E é importante lembrar, viver por fé é abandonar o mundo e seguir uma vida dedicada somente a Deus. Viver por fé é seguir os passos de Jesus. É amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, servir como Jesus serviu. Nós dependemos de Deus. Se estamos vivos é porque Deus permitiu. Então é exatamente por isso que devemos ter atitudes que agradam a Deus, não apenas com palavras, mas com a forma como vivemos. Devemos buscar santidade, praticar o amor, ajudar o próximo e viver de maneira que o nome de Deus seja honrado através de nossas atitudes. Cada batida do nosso coração é um presente, e a cada novo dia, Deus nos dá uma oportunidade de seguir uma vida dedicada a Deus e espalhar o Evangelho com amor e gratidão para que as outras pessoas sintam a presença de Deus. Você já sentiu medo mesmo sabendo que Deus está com você? Já se perguntou por quê? Mesmo acreditando, ainda duvida quando a tempestade aperta? No capítulo 8 do Evangelho de Mateus, versículo 26, encontramos uma cena marcante. Jesus e seus discípulos em um barco, eles estavam atravessando o mar com um barco. Uma grande tempestade se levanta, as ondas começam a cobrir o barco, e o pânico toma conta dos discípulos. E o mais surpreendente? Jesus está dormindo. Desesperados, eles correm até ele e gritam: Senhor, salva-nos, que perecemos! E aqui entra o momento central do nosso vídeo. Jesus se levanta, olha para eles e diz: Por que temeis, homens de pequena fé? Em seguida, Jesus repreende os ventos e o mar, e tudo se acalma. Mas o que Jesus quis dizer com homens de pequena fé? Será que era uma bronca? Uma repreensão severa? Ou será que havia algo mais profundo ali? A expressão pequena fé não quer dizer falta total de fé. Na verdade, Jesus reconhece que há fé, mas é uma fé frágil, limitada, instável. Os discípulos já tinham visto milagres. Eles sabiam que estavam com o próprio Filho de Deus no barco. Mas na hora do medo, da ameaça real, a fé deles não foi suficiente para trazer paz. A tempestade de fora se tornou também uma tempestade por dentro. Jesus não os chamou de sem fé, mas de homens de pequena fé. Como quem diz: Vocês já me conhecem. Vocês já viram o que sou capaz de fazer. Ainda assim, deixam o medo falar mais alto. É um convite à maturidade espiritual. É como se Jesus estivesse dizendo: cresçam na fé. Confiem mesmo quando os ventos soprarem forte. Eu estou aqui. Por isso devemos estar sempre fazendo a vontade de Deus com fé. Devemos sempre fortalecer a nossa fé, porque não importa o tamanho dos nossos problemas, Jesus está ao nosso lado para acalmar as tempestades, assim como fez com os discípulos. Mas para não ter medo diante dos problemas, precisamos estar seguindo os passos de Jesus.
E seguir os passos de Jesus é mais do que apenas crer. É viver como Jesus viveu. É amar como Jesus amou. É perdoar como Jesus perdoou. É ter compaixão, humildade e coragem mesmo em meio às tempestades. Seguindo os passos de Jesus, estamos indo no caminho certo. Lembre-se do que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esse versículo nos lembra que o medo pode nos visitar, que a dúvida pode aparecer, mas também nos convida a lembrar: se Jesus está no barco, não há tempestade que vai nos afundar. Então, da próxima vez que o medo bater, lembre-se de Mateus capítulo 8, versículo 26. Respire fundo. Olhe para Jesus. E deixe a fé te levar até a calma. Bom, o vídeo é esse. Não esqueça de compartilhar o vídeo para mais pessoas. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Fiquem todos com Deus e tchau. Sei que seu dia foi cansativo hoje, mas hoje vamos descansar ouvindo a palavra de Deus. Talvez sua mente ainda esteja cheia de pensamentos. Talvez o coração esteja agitado com tudo o que viveu. Mas agora é tempo de silenciar a alma e encontrar descanso na presença do Senhor. Hoje, eu quero compartilhar com você uma palavra que traz conforto, paz e descanso. É uma mensagem capaz de aquietar o coração e silenciar a mente agitada. Está no livro de Salmos, capítulo 4, versículo 8. Davi, mesmo cercado por inimigos e incertezas, escreveu estas palavras: Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Não é a ausência de problemas que traz esse descanso, mas a presença do Senhor. Deus está aqui agora, ao seu lado, guardando você, acalmando seus pensamentos, tocando o seu coração com uma paz que o mundo não entende, mas que transforma tudo por dentro. Você não precisa carregar o peso do dia de hoje. Não precisa se preocupar com o amanhã. Neste momento, o seu único chamado é descansar. Deus sempre está perto de você. Deus está no controle. Nada escapa dos olhos de Deus. E enquanto você fecha os seus olhos, Deus continua agindo, cuidando e te protegendo. Sinta a presença de Deus preenchendo o ambiente, trazendo paz, segurança e esperança. Que todo medo que você tem, ele será destruído. Que toda angústia perca a força. Você está seguro. Deus vai te cobrir com suas mãos poderosas. Ele é o seu refúgio. E porque Deus cuida de você, você pode descansar sem medo. Em paz você vai dormir. Em paz, seu corpo vai se renovar. E ao acordar, você sentirá a presença de Deus. Tenha fé em Deus. Quantas vezes você ficou animado por ter dado um passo importante na vida e correu para contar para alguém, seja um emprego novo, um novo projeto, a conquista de um carro ou o início de um sonho, mas, depois que contou, as coisas começaram a dar errado? Já viveu isso? Pois é. Hoje eu quero te dar um conselho precioso, baseado na palavra de Deus. Nem todo mundo precisa saber dos seus sonhos. Tenha cuidado com a inveja disfarçada. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Muitas vezes entregamos nossos sonhos de bandeja para qualquer um. Você já parou para pensar que nem todo mundo que te abraça te apoia de verdade? Tem gente que por fora sorri, mas por dentro sente inveja. E a inveja não é só um sentimento ruim. Ela é espiritual. Ela paralisa, ela atrasa e ela destrói. A inveja é silenciosa, mas mortal. A pessoa invejosa basta saber que você está vencendo na vida para desejar que você caia, que perca tudo. E o problema é que muitas vezes essas pessoas acabam entregando a arma ao inimigo. Elas contam demais, mostram demais. Muitas pessoas, na inocência, falam para os outros: consegui um novo emprego, estou montando meu negócio, vou viajar, comprei meu carro,
Só que mal sabem elas que, ao expor demais, estão abrindo as portas para o inimigo. Portas por onde entram a inveja, o olho gordo, o julgamento, a crítica e até a maldição. O inimigo é estrategista. Ele age com base no que você expõe. Quando você guarda, ele não tem acesso. Mas quando você fala tudo, você facilita o ataque. E não tem nada de errado em celebrar vitórias. Mas tem uma coisa que você precisa entender. Os maiores projetos nascem no silêncio. Um outro exemplo que posso te mostrar é de Sansão e Dalila. Lembra da história de Sansão e Dalila? Sansão era escolhido por Deus, forte, vitorioso, imbatível. Mas ele tinha um segredo, o voto de Nazireu. Dalila insistiu várias vezes, até que ele abriu o coração e contou seu segredo. E o que aconteceu depois? Ela entregou a informação para os inimigos. Eles vieram, rasparam sua cabeça, prenderam-no. Sansão caiu exposto o que deveria ser guardado. Lembra-se, a oração deve ser em secreto, como a Bíblia diz em Mateus 6:6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Se até a oração deve ser em secreto, por que você vai ficar contando seus projetos, seus sonhos, para as pessoas? Tenham cuidado, muitos só querem te derrubar, e lembra-se, os invejosos querem alimentar o seu fraco ego, com a derrota dos justos. Em Salmos 37:12-13 diz: o ímpio máquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor, porém, se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. E nós que somos servos de Deus, devemos fazer o que diz a Bíblia em Provérbios 24:17-18. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e quando tropeçar, o teu coração não se regozije, para que o Senhor não veja isso e não se desagrade. O que você não fala para ninguém, Deus ouve. O que você planta no secreto, Deus faz florescer. E aquilo que é regado em oração, ninguém consegue arrancar com inveja. Então, sim, comemore, viva, conquiste, mas guarde. Não precisa dos outros ficarem sabendo de suas coisas. Se esse vídeo foi útil, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa dessa mensagem e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. O dia foi longo, o trabalho intenso, e agora você se prepara para descansar. As preocupações do dia a dia tentam te alcançar, mas você sabe que precisa de um momento de paz, um refúgio para a sua alma. É nesse momento que a palavra de Deus, como um bálsamo suave, vem acalmar o seu coração. Permita que a mensagem desta noite renove suas forças, te inspire e te lembre do amor incondicional de Deus por você. Hoje vamos falar sobre algo fundamental na nossa caminhada cristã: a fé. Assim como um jardim precisa ser cuidado para florescer, a nossa fé também precisa de atenção e cuidado para se fortalecer. Existem certos hábitos, certos padrões de pensamento que agem como ervas daninhas, minando nossa fé e nos afastando da plenitude que Deus tem para nós. Ao longo deste vídeo, vamos explorar juntos 5 fatores que podem estar enfraquecendo a sua fé. Mas não se preocupe, meu amigo, porque para cada desafio, para cada obstáculo, a palavra de Deus nos oferece a direção e a força necessárias para superarmos e seguirmos em frente. Prepare o seu coração, porque tenho certeza que esta mensagem vai te abençoar. A dúvida, meus amigos, é como uma fresta numa porta que deveria estar fechada. Uma pequena abertura que, se não for fechada a tempo, permite a entrada de ventos frios e correntes de ar que podem apagar a chama da nossa fé. Quando a dúvida se instala, começamos a questionar o amor de Deus, a sua fidelidade, a sua presença em nossas vidas. Pensamentos como: será que Deus me ama mesmo? Será que Ele me ouve?
E se tudo isso for apenas uma ilusão, começam a ecoar em nossas mentes, roubando a nossa paz e nos afastando da certeza da presença de Deus. Mas é importante lembrar, meus irmãos, que a dúvida não surge apenas da falta de conhecimento, mas principalmente da falta de intimidade com Deus. Quando não dedicamos tempo à oração, à leitura da palavra, ao diálogo sincero com o nosso Pai, a nossa fé se torna vulnerável, como uma planta que não recebe água e nutrientes. Por isso, meu irmão, se você tem lutado contra a dúvida, se a incerteza tem tomado conta do seu coração, se aproxime de Deus. Busque a Deus em oração sincera, mergulhe na sua palavra, e você verá a dúvida se dissipar como a névoa da manhã diante do sol radiante da presença de Deus. Lembre-se, a fé não é um sentimento, mas uma decisão, uma escolha diária de confiar em Deus e em suas promessas. A Bíblia é clara, meus amigos, em nos dizer que todos nós somos pecadores, todos nós erramos e precisamos da graça de Deus em nossas vidas. Mas existe uma diferença, meus irmãos, entre tropeçar e cair no pecado e permanecer nele, permitindo que ele crie raízes em nossos corações e nos afaste do amor de Deus. O pecado não confessado, aquele que escondemos, que tentamos justificar, é como um peso que carregamos em nossa alma, nos curvando cada vez mais, nos afastando da leveza e da liberdade que só encontramos em Cristo. Quando permitimos que o pecado faça morada em nossos corações, a vergonha, a culpa e o medo se tornam companheiros constantes. Começamos a evitar a presença de Deus. A oração se torna um fardo. A leitura da Bíblia perde o sabor. E a chama da nossa fé vai se apagando lentamente. Mas, meu irmão, quero te lembrar que Deus não deseja te condenar, mas te libertar. Em Provérbios 28:13, a Bíblia nos diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não carregue esse peso sozinho, meu amigo. Confesse seus pecados a Deus, peça perdão e busque viver em novidade de vida. Lembre-se, o sangue de Jesus tem poder para purificar você de todo pecado e te fazer uma nova criatura. Muitas vezes, meus irmãos, o enfraquecimento da fé não acontece de forma abrupta, mas como um afastamento gradual, um isolamento espiritual que nos afasta da presença de Deus de maneira sutil, quase imperceptível. É como um barco que, sem perceber, vai se afastando da margem, levado pela correnteza, até que, quando se dá conta, já está bem distante do porto seguro. O isolamento espiritual pode se manifestar de diferentes formas em nossas vidas. Pode ser o afastamento da comunidade de fé, a negligência da oração, a ausência da palavra de Deus em nosso dia a dia. Ou pode ser algo ainda mais profundo, meus amigos, a dureza de coração, a falta de perdão próprio, a crença de que não somos dignos do amor e da misericórdia de Deus. Mas quero te lembrar, meu irmão, que Deus não desiste de você. Ele te busca incansavelmente, com amor e compaixão. Em Jeremias 29:13, ele nos diz: vocês me procurarão e me encontrarão, quando me procurarem de todo o coração. Não permita que o orgulho, a vergonha ou a culpa te afastem do amor do Pai. Quantos de nós, meus irmãos, já nos encontramos de joelhos em oração, derramando nossos corações diante de Deus, com fé e esperança, mas ao longo do tempo, a resposta não vem, a espera se prolonga, o silêncio parece ensurdecedor e a frustração começa a se instalar em nossos corações. É importante lembrarmos, meus amigos, que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. O que pode parecer um não aos nossos olhos, pode ser, na verdade, um redirecionamento para algo ainda maior,
algo que jamais poderíamos imaginar. Em Isaías 55, 8-9, Deus nos diz: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Em vez de se entregar à frustração, meu irmão, busque a Deus em oração e peça a Ele que te dê sabedoria e discernimento para compreender os seus planos. Confie que Ele está no controle de todas as coisas e que no tempo certo você colherá o fruto da sua fé. Vivemos em um mundo, meus irmãos, bombardeado por informações, imagens e mensagens que competem pela nossa atenção a todo instante. É como um turbilhão de estímulos que, se não formos cuidadosos, podem nos afastar daquilo que realmente importa, a nossa comunhão com Deus. A influência negativa do mundo se manifesta de diversas formas, na cultura que exalta o egoísmo, o prazer imediato, a busca desenfreada por sucesso e bens materiais. Ela se esconde por trás de conteúdos midiáticos que banalizam o pecado e distorcem os valores do reino de Deus. É como um veneno sutil que, gota a gota, vai contaminando a nossa mente e enfraquecendo a nossa fé. Mas, meu irmão, não precisamos nos entregar à correnteza deste mundo. Em João 16, 33, Jesus nos diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Em Cristo, temos a vitória sobre as pressões e as tentações deste mundo. Busque a presença de Deus em oração. Encha a sua mente com a sua palavra, e você verá a sua fé se fortalecer a cada dia. Assim como um jardim precisa ser cuidado com carinho e atenção para florescer, a nossa fé também precisa ser nutrida diariamente pela palavra de Deus, pela oração. Se você se identificou com algum dos pontos que abordamos hoje, se a sua fé tem sido desafiada pelas dúvidas, pelo pecado, pelo isolamento, pela frustração ou pelas influências negativas do mundo, saiba que você não está sozinho. Deus te conhece, Ele vê o seu coração e deseja te ajudar a reerguer a sua fé. Busque a Ele com sinceridade, confesse suas fraquezas e permita que o seu amor te renove, te transforme e te capacite a viver uma vida de vitória. Lembre-se, meu amigo, a jornada da fé pode ter seus desafios, mas a recompensa de viver em intimidade com Deus é incomparável. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Bom vídeo de hoje é fiquem todos com Deus e tchau. Hoje vamos refletir sobre 2 versículos que carregam uma mensagem profunda, simples e ao mesmo tempo desafiadora. Eles estão no final do livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14. Diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Essas palavras encerram o livro de Eclesiastes com uma conclusão firme e direta. Mas, o que significa temer a Deus? Temer a Deus é entender quem Deus é: santo, justo, poderoso. É reconhecer que Deus está acima de tudo e de todos. Temer a Deus não é clamar só quando a coisa aperta. Tem muita gente que só se lembra de Deus quando está doente, quando perde o emprego, quando está passando por uma crise. Mas temer a Deus é andar com Ele todos os dias, nos momentos bons e ruins. Guardar os mandamentos de Deus também não é só saber o que a Bíblia diz, mas viver o que ela ensina. Não adianta ter uma Bíblia aberta em casa se o coração está fechado para obedecer.
Guardar os mandamentos é fazer da vontade de Deus a nossa prioridade. É escolher seguir os passos de Jesus. E por que isso é tão sério? O versículo 14 responde: porque Deus trará a juízo tudo o que foi feito. Ou seja, vai chegar o dia em que todos nós vamos prestar contas da nossa vida. Aquilo que fazemos em público e também aquilo que fazemos em secreto. Deus vê tudo, o bem e o mal. Nada passa despercebido diante de Deus. Você pode até enganar os outros. Pode parecer uma coisa por fora e ser outra por dentro. Mas diante de Deus, tudo será revelado. E isso não é para nos assustar, mas para nos despertar. Porque ainda há tempo de viver do jeito certo. Ainda há tempo de escolher o temor ao invés da indiferença. Ainda há tempo de obedecer, de se arrepender. Ainda há tempo de seguir os passos de Jesus. Então, se tem uma coisa que você precisa levar com você hoje, é essa: a vida não se resume a conquistas, dinheiro, fama ou prazer. A vida só faz sentido quando vivemos para Deus. Quando tememos Deus de verdade e seguimos os seus caminhos. Essa é a conclusão de tudo. Esse é o verdadeiro chamado de Deus para você. E não importa onde você está, Deus está te chamando de volta. Vamos juntos seguir os passos de Jesus. Lembre-se do que Jesus mesmo disse em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Bom, o vídeo de hoje é isso. Se gostou da mensagem de hoje, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Fiquem todos com Deus e tchau. Você já parou para pensar o quanto tem sido difícil amar as pessoas nos dias de hoje? Tem gente que te fere, te trai, te ignora. E ainda assim, a palavra de Deus nos diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas como amar alguém que nos machucou? Como perdoar quem parecia querer nos destruir? É exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Não com frases prontas, mas com a verdade do Evangelho. Porque se somos seguidores de Jesus, precisamos aprender a amar não só quem nos ama, mas também aqueles que talvez nunca nos peçam perdão. Esse é o amor que Jesus viveu. E esse é o amor que Ele espera de nós. A palavra de Deus é clara. Em Romanos capítulo 13, versículos 8 a 9, está escrito: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E, se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas o próprio Jesus já havia nos ensinado isso. Quando perguntaram a ele qual era o maior mandamento da lei, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39. Não é uma sugestão, é um mandamento. E se somos verdadeiros seguidores de Jesus, precisamos viver esse amor. Seguir Jesus não é apenas frequentar um templo ou dizer que crê. É refletir, antes de cada atitude: será que isso que estou fazendo, Jesus faria o mesmo? Amar o próximo é justamente isso: pensar no outro com o coração de Cristo. Antes de agir com raiva, responder com orgulho ou guardar mágoa, devemos perguntar: Jesus responderia assim? Ele guardaria isso no coração? Jesus não salvou só quem o seguiu. Ele morreu por todos, até pelos que o rejeitaram. E mesmo sendo traído, espancado, humilhado e crucificado injustamente, ele disse algo que ecoa até hoje: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Se Jesus perdoou com tamanha dor, quem somos nós para guardar ódio? Sim, é difícil perdoar alguém que tentou nos destruir. Mas o verdadeiro perdão não é sobre agradar as pessoas.
é sobre agradar a Deus. É uma decisão que liberta. Quando perdoamos com um coração sincero e amoroso, nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. E ainda que a pessoa não reconheça, ainda que ela continue desejando o mal, a justiça de Deus não falha. Porque Ele é amor, sim, mas também é justo. Amar não é se calar diante do erro, é agir com compaixão, com misericórdia e com firmeza de caráter. Por isso, hoje, o convite é simples, mas profundo. Ame, perdoe, ajude, ore por quem te fere. Sirva a quem não pode te retribuir, não porque o mundo faz isso, mas porque Jesus faria. Bom, o vídeo de hoje é isso. Vamos juntos seguir os passos de Jesus e vamos seguir um caminho para a verdade. Não esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Tchau, e fiquem todos com Deus. Desde o início da história da libertação do povo de Israel no livro de Êxodo, Deus se revela como um Deus que fala com clareza, que dá sinais, que adverte e que tem paciência. Ele envia Moisés com uma missão simples, mas poderosa. Deixa ir o meu povo. Êxodo 5:1. Mas o problema começa quando Faraó ignora os conselhos. Faraó, rei do Egito, responde com soberba: Quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Aqui já vemos o primeiro sinal de um coração duro e arrogante, um coração que se considera autossuficiente, que rejeita a autoridade de Deus e que prefere manter o controle e o seu orgulho do que curvar diante de Deus. Deus então começa a agir. Praga após praga, sinais inegáveis do seu poder se manifestam. As águas se tornam sangue, rãs invadem o Egito, piolhos cobrem a terra, moscas, pestes, feridas, saraiva, trevas, tudo com uma mensagem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo. Mas Faraó insiste. Mesmo quando os próprios magos egípcios reconhecem que aquilo era o agir de Deus, eles dizem assim em Êxodo capítulo 8, versículo 19. Isto é o dedo de Deus. Mas Faraó se recusa a ouvir. Veja a gravidade disso. Deus usou Moisés e Arão. Os magos falaram, os servos falaram. Até quando este homem nos será por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Mas Faraó não ouviu. O coração endurecido não é apenas teimoso. Ele é surdo à verdade, mesmo quando ela grita. E quando finalmente Faraó parece se dobrar, dizendo em meio à praga da saraiva: Pequei desta vez, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. A esperança surge por um momento, mas logo desaparece. Porque assim que a dor passa, ele volta ao mesmo erro. Vendo Faraó que cessou a chuva, e a saraiva, e os trovões, pecou ainda mais, e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Isso nos mostra que Faraó não se arrependeu, apenas quis se livrar do sofrimento. O seu arrependimento era momentâneo, condicionado ao alívio. Um tipo de arrependimento muito comum hoje. Chora-se na dor, mas quando a tempestade passa, volta-se ao mesmo pecado. E aqui está uma verdade profunda. Quem não se arrepende pela verdade, será quebrado pela dor. Mas mesmo a dor, se não houver quebrantamento, se tornará inútil. O resultado final dessa dureza de coração é trágico. Não apenas para ele, mas para todo o Egito. O povo sofreu, os animais morrem, a economia entra em colapso, os primogênitos são mortos. E por fim, o exército inteiro se perde nas águas do Mar Vermelho. Tudo isso poderia ter sido evitado, com um simples ato de obediência. Por isso, quando lemos as Escrituras, ela não é apenas um relato antigo, é um espelho. Quantas vezes ouvi conselhos, alertas, versículos, pregações, mas segui no meu próprio caminho. Em Hebreus nos lembra com firmeza: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esse hoje é agora. Deus ainda fala, ainda dá sinais, ainda usa pessoas para nos alcançar. Mas chega um momento em que, se não ouvirmos, o juízo se torna inevitável.
Faraó é o retrato do que acontece com quem fecha os ouvidos para Deus. Quanto mais resiste, mais sofre. Quanto mais endurece, mais perde. No fim, ele descobre, da pior forma, que ninguém resiste à vontade de Deus e sai ileso. Se essa mensagem falou com você, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. Provavelmente você está passando por momentos difíceis, ou você teve um dia cansativo no trabalho, ou teve um dia cheio de preocupações. Mas chegou o momento de descansar, e não tem nada melhor que descansar na presença do Senhor. Nesse vídeo, você vai dormir ouvindo as promessas de Deus e vai ouvir alguns estudos bíblicos. Tenham bons sonhos e durmam todos com a paz de Deus. Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e não traz consigo dores. Salmos capítulo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos capítulo 139, versículos 1 e 2. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Isaías, capítulo 26, versículos 3 e 4. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, é que sou forte. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 29. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Salmos, capítulo 56, versículos 3 a 4. Quando estou com medo, confio em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. O que poderá fazer-me um simples mortal? Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Salmos 91, 9 a 10. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Isaías 40, 29 a 31. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Êxodo 14, 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Tiago 1, 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 5, 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros,
e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Salmos 23, 1-3. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmos 34, 17-18. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Lamentações 3, 22-23. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Salmos 30, 5. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Filipenses 4, 6-7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. 16-18. Por isso, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior se desgaste, o interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Salmo 121, 1-2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Jeremias 29, 11-12. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Salmo 30, 4-5. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. João 14, 27. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Provérbios 3, 24. Quando se deitar não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Salmo 23, 1-2. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Filipenses 4, 6-7. Não andem ansiosos. E a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. Salmo 91, 1-2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Romanos capítulo 15, versículo 13. O Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, para que transbordem de esperança. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Salmo 34, versículos 17-18. Os justos clamam. O Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Isaías capítulo 43, versículo 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. João capítulo 16, versículo 33. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo.